O plástico. Apesar dos seus nomes de pastores gregos, polistirene, fenoplaste, polivinile, polietilene, o plástico, cujos produtos foram recentemente concentrados numa exposição, é essencialmente uma substância alquímica. À entrada do estande, o público espera demoradamente em fila a fim de ver realizar-se a operação mágica por excelência, a conversão da matéria, uma máquina ideal, tubulada e oblonga, forma apropriada para manifestar o segredo de um itinerário. Transforma sem esforço um monte de cristais esverdeados em potes brilhantes e canelados. De um lado, a matéria bruta, telúrica, e do outro, o objeto perfeito, humano, e, entre estes dois extremos, nada, apenas um trajeto, vagamente vigiado por um empregado de boné, meio deus, meio autômato. Assim, mais do que uma substância, o plástico é a própria ideia da sua transformação infinita. É a ubiquidade tornada visível, como seu nome vulgar o indica. E por isso mesmo é considerado uma matéria milagrosa. O milagre é sempre uma conversão brusca da natureza. O plástico fica inteiramente impregnado desse espanto. É menos um objeto do que o vestígio de um movimento. E como o movimento é, neste caso, quase infinito, transformando os cristais originais numa variedade de objetos cada vez mais surpreendentes, o plástico é, em suma, um espetáculo a decifrar. O próprio espetáculo dos seus resultados. Perante cada forma terminal, mala, escova, carroceria de automóvel, brinquedo, tecido, cano, bacia ou papel, o espírito considera sistematicamente a matéria-prima como um enigma. Este proteísmo do plástico é total. Pode formar tão facilmente um balde como uma joia. Daí o espanto perpétuo, o sonho do homem perante as proliferações da matéria, perante as ligações que surpreende entre o singular da origem e o plural dos efeitos. Trata-se, aliás, de um espanto feliz, visto que o homem mede o seu poder pela amplitude das transformações e que o próprio itinerário do plástico lhe dá a euforia de um prestigioso movimentar-se ao longo da natureza. Mas o preço deste êxito está em que o plástico, sublimado como movimento, quase não existe como substância. A sua constituição é negativa, nem duro, nem profundo, tem de se contentar com uma qualidade substancial neutra, apesar das suas vantagens utilitárias. A resistência, estado que supõe o simples suspender de um abandono. Na ordem poética das grandes substâncias, é um material desfavorecido, perdido entre a efusão das borrachas e a dureza plana do metal. Não realiza nenhum dos verdadeiros produtos da ordem mineral, espumas, fibras, extratos. É uma substância alterada. Seja qual for o estado em que se transforme, o plástico conserva uma aparência flocosa, algo turvo, cremoso, entorpecido, uma impotência em atingir alguma vez o liso triunfante da natureza. Mas aquilo que mais o trai é o som que produz, simultaneamente oco e plano. O ruído que produz derrota-o, assim como as suas cores, pois parece poder fixar apenas as mais químicas, do amarelo, do vermelho e do verde, só conserva o estado agressivo, utilizando-as somente como um nome, capaz de ostentar apenas conceitos de cores. A moda do plástico acusa uma evolução no mito do símile. É um costume historicamente burguês. As primeiras imitações no vestuário datam do início do capitalismo, mas até hoje o símile sempre denotou a pretensão. Fazia parte de um mundo da aparência, não da utilização prática. Pretendia reproduzir pelo menor preço as substâncias mais raras, o diamante, a seda, as plumas, as peles, a prata, tudo o que de brilhante houvesse no mundo. O plástico a preço reduzido é uma substância doméstica. É a primeira matéria mágica a admitir o prosaísmo, mas, precisamente, porque este prosaísmo é para ele uma razão triunfante de existência. Pela primeira vez o artifício visa o comum, e não o raro. E, paralelamente, modifica-se a função ancestral da natureza. Ela deixa de ser a ideia, a pura substância, a recuperar ou a imitar uma matéria artificial, mais fecunda do que todas as jazidas do mundo. Vai substituí-la e comandar a própria invenção das formas. Um objeto luxuoso está sempre muito ligado à terra, recorda sempre de uma maneira preciosa sua origem mineral ou animal.
o tema natural de que é apenas uma atualidade. O plástico é totalmente absorvido pela sua utilização. Em última instância, inventar-se-ão objetos pelo simples prazer de os utilizar. Aboliu-se a hierarquia das substâncias, uma só substituiu todas as outras. O mundo inteiro pode ser plastificado e mesmo a própria vida, visto que, ao que parece, já se começaram a fabricar aortas de plástico.